Salve, salve galera! Vamos comemorar mais uma vitória do nosso tricolor que está invicto. São Paulo não sabe o que é uma derrota há muitas semanas, há muitos jogos. Tudo bem que muitos deles foram empates, mas mais um jogo aí com uma vitória do tricolor. E apesar de não ter sido uma partida brilhante do São Paulo, foi uma partida que deu para o gasto para uma Copa do Brasil contra o Náutico. Claro que pelo adversário ser muito fraco, todo mundo esperava que o São Paulo fosse golear no jogo de hoje, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Independente disso, conseguimos uma vitória importante na Copa do Brasil, na nossa estreia na Copa do Brasil contra o Náutico no estádio do Morumbis. Antes da gente comentar esse jogo, verifique a sua inscrição no canal. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se. Se inscrever no canal Papo Tricolor é de graça, você contribui com a mídia alternativa do São Paulo e ajuda o nosso canal a crescer e bater a sua marca. A gente está com uma meta aí de alcançarmos nossos primeiros 1.000 inscritos antes do final do primeiro semestre de 2025. E eu tenho certeza, Tricolor, que eu posso contar com o seu apoio se inscrevendo no canal. Para quem já é de casa, já chega dando aquela voadora no like, porque quanto mais likes esse vídeo recebe, mais o YouTube entende que esse conteúdo é legal e divulga para mais torcedores que ainda não conhecem aqui o canal Papo Tricolor. Galera, vamos lá. O jogo de hoje, pelo adversário ser o Náutico, eu acredito que todo torcedor são paulino estava esperando aquela partida que o São Paulo vai para cima, que ganha, que ataca a todo momento, que a todo momento vai macetar o adversário. E infelizmente o São Paulo com um time meio misto, assim, não mostrou um excelente futebol, mas esse jogo teve um resultado que eu considero muito importante, porque é uma partida de Copa. A gente sabe que o ano do São Paulo vai ser um ano difícil, dificilmente a gente vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e devemos focar nas Copas, tanto a Copa do Brasil, que foi o resultado de hoje, quanto a Copa Libertadores, que a gente sabe que é a menina dos olhos do São Paulo na temporada de 2025. Então esses vão ser os dois objetivos do São Paulo, chegar longe nas Copas. Até mesmo porque a Copa do Brasil, quanto mais você avança, a premiação, pessoal, é muito alta. E para um time que deve tanto como o nosso, avançar de fase na Copa do Brasil, nas Copas na verdade, é muito importante. A gente não pode deixar essas premiações por vitórias e avanços nessas Copas para trás. E o São Paulo hoje foi no estádio do Morumbis e fez a lição de casa. Entrou em campo hoje com um time com peças diferentes ali. Na hora que eu vi a escalação, aliás, falando em escalação, ô pessoal do São Paulo, não sei se tem alguém que acompanha o canal Papo Tricolor aqui, mas volta a colocar a escalação ali no Instagram na ordem de posição em campo. Esquece essa ordem numérica que só atrapalha. A gente fica tentando desenhar qual que vai ser o esquema tático do São Paulo e vocês poderiam voltar a publicar na ordem que o jogador vai jogar ali em campo, na posição dele, né? Defesa, meio de campo e ataque. Colabora com o torcedor São Paulino, não conheço um torcedor São Paulino. Se você gosta, escreve aqui nos comentários, porque eu desconheço qualquer torcedor São Paulino que goste dessa escalação que o São Paulo publica na ordem numérica, com exceção do Rafael, que joga com a 23, mas ele é sempre o primeiro, porque isso é estranho, né? Se a ordem numérica, o goleiro deveria ser o primeiro se ele jogasse com a 1. No caso do Rafael, que é a 23, tinha que estar lá para baixo, né? Mas é coisas do São Paulo. Vamos ver se o São Paulo atende aos nossos pedidos, né? E volta a colocar a escalação ali no Instagram na posição de defesa, meio de campo e ataque. O São Paulo foi a campo hoje, pessoal, com a seguinte escalação: Rafael, Cedric, Juan, Alan Franco e Wendel, Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves, ou Alves, ele prefere ser chamado de Alves, né? O Ferreirão, né? O Lucas Ferreira, Luciano e André Silva. Eu confesso que quando eu olhei a escalação, eu já percebi, ele vai fazer um 4-3-3. Imagino que o Luciano ele vai ficar revezando com o André Silva ali, quem vai ser o centroavante do time. E hoje, por incrível que pareça, o Luciano, que não marcava gol desde fevereiro, estava iluminado e foi dos pés dele que saiu essa vitória do São Paulo, vitória importante aí para o Tricolor. E importante o Luciano ter feito os 2 gols do São Paulo
para recuperar essa confiança, né? Desde fevereiro sem marcar. Fico feliz que o Luciano tenha reencontrado o caminho dos gols. E hoje ele estava jogando aonde todo torcedor são paulino fala que ele precisa jogar, que é no ataque. Em compensação, o André Silva não estava num dia legal, né? O André Silva perdeu muitos gols, o São Paulo poderia ter goleado se o André Silva tivesse acertado um pouco mais a mira, mas não fez uma partida tão legal o André Silva como ele vinha fazendo nos últimos jogos. Hoje foi um pouco abaixo aí o nosso centroavante. E o Luciano ficou a cargo de fazer os gols da vitória do São Paulo. O São Paulo venceu por 2-1. Se tivessem calibrado melhor o pé, poderia ter sido mais. Ainda tomou uma pressãozinha ali no final do jogo, mas nada que preocupasse. O Rafael não fez grandes defesas hoje, inclusive o gol que o São Paulo tomou no começo do primeiro tempo, ali se eu não me engano com 10 minutos mais ou menos, 6 minutos, foi no começo do primeiro tempo. Foi um golaço do Náutico, né? Vale ressaltar isso, foi um golaço que era indefensável ali para o Rafael. Eu senti ele um pouquinho mal posicionado, mas não creio que foi culpa dele, porque o meio-campo do Náutico acabou acertando um belo chute. Então o Rafael sem culpa no gol aí. Eu já vou fazer as análises aqui dos jogadores, mas outro jogador que eu queria ressaltar aqui, que jogou muito bem hoje, foi o Marcos Antônio. A maioria dos lances de ataque do São Paulo saíram dos pés dele, né? Ele que não é um meia armador, não é um meia atacante, ele é um volante, né? Tentou muitas ações ofensivas hoje, deu muitos passes, as jogadas nasceram muitas nos pés do Marcos Antônio, jogou muito bem, vem jogando muito bem de uns jogos para cá, tô gostando do futebol do Marcos Antônio, espero aí que o São Paulo faça a renovação de contrato dele, faça a contratação do Marcos Antônio, porque ele tem se mostrado um jogador importante, mas pelo valor que estão pedindo, eu espero que o São Paulo consiga negociar melhor esse valor. E antes da gente falar, pessoal, das notas dos jogadores aqui, só um comentário, porque a gente não gravou vídeo a respeito disso. Eu estou muito preocupado com a situação financeira do São Paulo. Eu acho que todo mundo deve ter visto as notícias que saíram a respeito do balanço do Tricolor, né? E é uma dívida aí que beira 1 bilhão. Então o São Paulo não pode pensar em ficar de fora dessas Copas, tem que ir avançando cada vez mais, porque foi tanta besteira que a diretoria do São Paulo fez, não só essa, porque essa faz muita besteira também. Vocês sabem o quanto eu sou crítico dessa gestão Júlio Casares, mas a gente sabe que as besteiras vêm desde antes, né? Juvenal Juvencio, ali terceiro mandato, Carlos Miguel Aidar, Leco e agora o Júlio Casares. O Júlio Casares que participou de todas as outras diretorias, né? Ele falar aí que herdou uma herança maldita é brincadeira, porque ele estava fazendo de parte de todas as outras diretorias do São Paulo, que fizeram todas essas besteiras, e agora a gente está nessa dívida aí de quase 1 bilhão, tirando o sono do torcedor são paulino, pessoal. Então vamos ficar de olho aí na diretoria, vamos cobrar, porque é necessário que o torcedor faça a sua parte, cobre a diretoria para que ela entenda que é importante ela dar uma satisfação para o seu torcedor. O São Paulo não pode ficar gastando a torta direita, jogando dinheiro fora, como vem fazendo nos últimos anos, para ficar nessa situação. Por quê? Porque aí o futebol fica feio como a gente viu hoje, que apesar da vitória, a gente enfrentou o Náutico, que é um time da Série C, galera. Era pra gente ter goleado esse jogo, e se a gente não tivesse nesse poço sem fundo financeiro, se a gente tivesse voando como a gente esteve ali quando o São Paulo era vanguarda, quando o São Paulo era exemplo para os outros clubes, com certeza teríamos um plantel melhor. Não que o plantel do São Paulo seja ruim, mas poderíamos estar melhor, galera. Esse é o desabafo a respeito da situação financeira do São Paulo. Não deu para fazer um vídeo aprofundando, tive alguns problemas, não consegui gravar vídeo antes, mas para não deixar de falar, estou comentando aqui rapidamente no vídeo de hoje. Vamos para as notas do São Paulo hoje em campo. Rafael, sem culpa no gol, nota 6. O Cédric, gostei da partida dele, nota 7, apoiou bastante o Cédric. O Juan e o Alan Franco não trabalharam muito, nota 6. O Wendel, nota 6 também. Eu ainda estou esperando um pouquinho mais do Wendel pela novela que foi a contratação, mas hoje fez uma partida na média ali, não comprometeu. O Alisson fez uma partida nota 7, estou preocupado com o Alisson, vem jogando demais, né? A gente espera que o Alisson não se lesione, porque se lesionar vai complicar a temporada. Marcos Antônio, para mim, uma excelente partida, nota 8. Matheus Alves, uma partida um pouquinho abaixo das que ele vinha fazendo nos últimos jogos, nota 6 aí para o Matheus Alves. Lucas Ferreira também fez uma partida um pouco abaixo, nota 6.
O André Silva foi mal hoje, perdeu muitas oportunidades, nota 4. E o Luciano, o nome do jogo do São Paulo, nota 10 para o Luciano. Parabéns aí, Luciano, 2 gols, deu a vitória para o São Paulo, vitória importante para seguir na Copa do Brasil. E os jogadores que entraram ali no segundo tempo, Rodriguinho, Bobadilha, Enzo Dias, Ian Francisco e Sabino, vou dar uma nota 6 aí, porque foi uma partida, em geral foi uma partida nota 6 do time do São Paulo, como vocês perceberam, ninguém foi, com exceção do Luciano e do Marcos Antônio, um grande destaque. Então nota 6 aí, em geral, foi a média do São Paulo, que agora vai decidir fora de casa, se eu não me engano, acho que é no dia 20 de maio, eu preciso confirmar, mas eu trago no próximo vídeo para vocês quando é a partida de volta da Copa do Brasil. Vai ser lá no Estádio dos Aflitos, em Pernambuco, que o São Paulo vai enfrentar o Náutico decidindo fora de casa. E acredito que a gente vai conseguir essa classificação. E o São Paulo volta a campo nessa sexta-feira contra o Fortaleza, pessoal. Mais um jogo aí do Campeonato Brasileiro, a gente tentando subir na tabela do campeonato. Já não estamos ali na parte de baixo da tabela, mas é importante que a gente pontue, porque a gente perdeu muitos pontos bobos ali no começo do Campeonato Brasileiro que deixaram o torcedor do São Paulo bem preocupado. Então, esse jogo com o Fortaleza, que não vive uma grande fase, mas não acredito que seja um jogo fácil, espero que o São Paulo consiga aí os 3 pontos para dar uma maior tranquilidade aí na sequência da temporada, beleza, galera? O pós-jogo de hoje foi esse nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal Papo Tricolor, se inscreva aqui no canal que é de graça. E mais um recado, pessoal, se aparecer aqui para vocês a opção hypar, depois que vocês derem um like, pode clicar lá que é de graça e você vai ajudar esse conteúdo a ser divulgado cada vez mais para os torcedores do São Paulo Futebol Clube. Ajude aí a mídia alternativa do São Paulo, beleza, galera? Vamos que vamos, vamos São Paulo. Uma boa noite para todo mundo, com uma bela vitória do nosso tricolor. E a semana é mais curta, hein? Sexta-feira tem esse jogo contra o Fortaleza. A gente vai fazer pré-jogo, vai fazer pós-jogo também. Vamos ver se a gente faz alguma live no decorrer dessa semana. Eu não sei ainda, é tudo uma grande incógnita. Espero que vocês aproveitem bem o feriado de vocês, beleza? Vamos que vamos, vamos São Paulo e saudações tricolores. Valeu!